Salve, salve meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou o professor Carlos Cesaíga de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos nosso amor pela história. Vamos ver o que aconteceu hoje na história, hoje dia 3 de março. No dia 3 de março de 1975 morria Pedro Aleixo. Pedro Aleixo, ele foi deputado federal, né, ele teve uma intensa vida parlamentar, né, no Congresso Nacional. E em 1937 o Pedro Aleixo ele era presidente da Câmara dos Deputados, na época em que o Getúlio Vargas deu o golpe, né, que instalou a ditadura do Estado Novo. Inclusive o Pedro Aleixo se colocou contra a ditadura, né? Ele foi contra porque com o golpe do Estado Novo, Getúlio Vargas teve amplos poderes, né, como presidente, e o Congresso Nacional foi fechado. Na época do golpe do Estado Novo, né, ditadura do Estado Novo, a capital era no Rio de Janeiro. Então o Congresso Nacional foi fechado. Né? Até 1945 o Brasil não teve uma vida parlamentar ativa. Quem dava as cartas, quem mandava e desmandava era o presidente, né? Era o ditador, né? Getúlio Vargas. O Pedro Aleixo também, em 1945, ele foi um dos fundadores da UDN, a União Democrática Nacional, né, que era o partido de oposição ao getulismo. Né? O Pedro Aleixo também teve um papel de destaque na oposição ao governo João Goulart. Né? Logo também apoiou o golpe de 1964 e em 1966 o Pedro Aleixo ele foi eleito pelo Congresso Nacional, né, eleição indireta, vice-presidente na chapa, né, do presidente Arthur da Costa e Silva. Então Pedro Aleixo foi, né, o segundo, né, o segundo vice-presidente do, do segundo governo militar. E nos primeiros anos da ditadura, né, o presidente era um civil, desculpa, o presidente era um militar e o vice era um civil. Foi assim com Castelo Branco, né, que era um militar. O seu vice, né, era o José Maria Alckmin, né, que era um civil. Foi a mesma coisa com o Arthur da Costa e Silva, que era um militar. Seu vice foi o Pedro Aleixo, que era, que era um civil. Né? O Pedro Aleixo ele é muito lembrado na história, né, no ano de 1969, quando teve, né, o presidente Costa Silva sofreu um derrame, ele foi afastado da presidência e o Pedro Aleixo foi impedido de assumir a presidência, e quem governou o Brasil até a eleição de um novo presidente foi uma junta militar. E o Pedro Aleixo ele foi impedido porque, né, no dia 13 de dezembro de 1968, quando o governo estava reunido para discutir medidas para poder se impor, né, perante as grandes manifestações, né, populares que estavam sendo organizadas contra a ditadura, né, o Arthur da Costa e Silva decidiu pela publicação de mais um ato institucional, era o AI-5, e o Pedro Aleixo foi contra. O Pedro Aleixo ele achava que a própria Constituição de 1967 ela tinha elementos, ela tinha meios para poder conter, né, a radicalização. Então, por ser contra, né, ele foi voto vencido, ele foi a única pessoa do governo a votar contra, né, o AI-5. Por conta disso, o Pedro Aleixo foi impedido de assumir a presidência da República. Né. Ele, após esse episódio, né, ele se afastou da Arena, né, a Arena era o partido do governo, a Aliança Inovadora Nacional, e, né, em 1970, né, nessa época, na época da ditadura militar, o Brasil passava por era um partido, a política, né, era bipartidária. Nós tínhamos a Arena, né, como eu falei, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, e nós tínhamos também o MDB, né, que era o Movimento Democrático Brasileiro, né, que fazia oposição ao governo dos militares.
E o Pedro Aleixo ele tentou emplacar um novo partido, que era o PDR, né, o Partido Democrático, que não teve êxito, né? E não foi somente o Pedro Aleixo que tentou fazer um novo partido. O Carlos Lacerda, que assim como Pedro Aleixo também apoiou o golpe de 64, após a bipartidarização, né, da política brasileira, ele tentou também emplacar um novo partido, mas sem sucesso. Então o bipartidarismo predominou desde 1965, a publicação do Ato Institucional número 2, feito pelo presidente Castelo Branco, né, que extinguiu os partidos políticos existentes até então, instituiu, né, o bipartidarismo, e foi dessa forma até 1979, no governo João Figueiredo, o último governo da ditadura, que acabou com o bipartidarismo e retornou, né, o pluripartidarismo. Em 2010, a Câmara dos Deputados aprovou, né, a inclusão do nome de Pedro Aleixo como presidente da República. Porque se não houvesse esse impedimento dos militares ao nome do Pedro Aleixo, né, com afastamento do titular Costa e Silva por conta de problemas de saúde, a Constituição diz, né, até hoje ela diz, né, que se o presidente não se foi afastado do cargo, quem deve assumir é o vice. Então a Câmara dos Deputados, até porque o próprio Pedro Aleixo teve uma atuação, né, no campo lá no, na, na Câmara dos Deputados, né, ele foi incluso como um presidente da República. Certinho? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima.